O poder do perdão. Aqui, meus irmãos, nós temos uma passagem maravilhosa de mais uma cura, mais um milagre. Eu não sei se os irmãos já estão cansados dos milagres. Jesus fez muitos, né? Inclusive ainda tem muito milagre que a gente não falou. João vai nos dizer que se tudo o que Jesus fez fosse registrado, não tinha livro para caber, né? Não caberia nos livros todo do mundo. Jesus fez muito. E aqui, irmãos, nós temos mais uma passagem grandiosa que nos fala do perdão. É mais do que uma cura, é mais do que a cura física. Amados, Jesus poderia ter concentrado o seu ministério em curar enfermos, em expulsar demônios, alimentar famintos, fazer milagres e prodígios, fazer sinais. Havia sempre uma multidão ao seu redor, tinha muita gente carente. Jesus não curou todos os doentes que ele encontrou. Por exemplo, quando a gente lê a cura daquele aleijado lá no tanque de Siloé, diz que tem uma multidão de pessoas ali, enfermas, doentes de tudo quanto era situação, doenças diferentes. Mas aquele texto relata que Jesus só curou aquele homem. Jesus poderia ter acabado com a doença no mundo, poderia ter curado todos os doentes, não deixava mais nenhum. Poderia ter acabado com a fome. Ele não multiplicava pães e peixes. Ele poderia ter acabado com a fome. Mas, amados, não era essa a finalidade de Jesus. Os milagres, os sinais, os prodígios que ele realizava eram meios para um fim. Os milagres de Jesus tinham um propósito. Tinham o propósito de provar a sua identidade, de apresentar a sua missão e abrir as portas para a mensagem de salvação. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, Jesus era um pregador. Ele ensinava, ele pregava. Lembramos sempre daquela música tão bonita do que o pastor Feliciano gravou, né? Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador. Ele era um pregador acima de tudo. Ele acabou de chegar em Cafarnaum. O texto diz aqui que ele entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Jesus fez de Cafarnaum a sua casa, o seu lugar de habitação durante o período do seu ministério. Ele foi expulso de Nazaré. Ele foi vítima da ira daquele povo, da perseguição. E ele então fixou sua morada, sua residência em Cafarnaum. E o texto diz que ele estava em casa, na sua casa. E mesmo na sua casa, ele está pregando a palavra. E observe, irmãos, que no verso 38 do capítulo 1, Jesus disse que veio para isso. Ele diz assim: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E mesmo estando em casa, Jesus se ocupa em pregar a palavra. Então o povo, sabendo que ele estava em casa, afluiu uma grande multidão e foram para a sua casa. A casa estava cheia, estava apinhada de gente. Tinha gente, como dizia pastor Manuel Matos quando estava aqui, gente espirrando pela janela, gente por todo canto, espirrando pela porta.
Não tinha mais lugar, não tinha como ninguém entrar, não dava para ver, não dava para chegar perto. E esse povo se reúne, e é interessante, irmãos, que tem gente ali de várias classes e pessoas com interesses variados também. Quando a gente olha para esse texto, quem são os personagens principais desse texto? Nós temos aqui 4 homens, que diz o texto, têm uma grande fé, e estão levando, se esforçando para levar o seu amigo paralítico, como uma última esperança, como uma maneira desesperada, para que Jesus curasse aquele homem. Nós temos o homem, que estava no leito, doente. É interessante, irmãos, que aquele homem, pelo que diz esse texto e as outras passagens também, quando a gente junta os relatos, esse texto também foi relatado em Mateus 9, de 1 a 8, e em Lucas 5, de 17 a 26. E quando a gente junta os 3 relatos, a gente percebe que esse homem, a doença dele, não era só a doença do corpo, não era só a dificuldade e a impossibilidade, não era nem a dificuldade, a impossibilidade de andar. Esse homem também estava doente da alma. Jesus diz: tem bom ânimo, filho, te anima. Aquele homem estava derrotado, estava desfigurado, estava prostrado, cheio de dor, de tristeza. Então observe que antes de curar o corpo, Jesus ele cura a alma daquele homem. E observe, amados irmãos, que a palavra de Jesus para ele é: os teus pecados estão perdoados. Uma das músicas mais bonitas que o coral canta: perdoado, estou perdoado pelo amor. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque o perdão, ele atende à maior necessidade. O perdão, meus amados, custou o maior preço. O perdão traz a maior bênção e o resultado mais duradouro para a vida de qualquer ser humano. Eu costumo dizer que o céu é o lugar dos perdoados, não é o lugar dos perfeitos. O céu não é o lugar de quem nunca pecou, não é o lugar de quem é mais santo do que os outros, ou de quem se acha mais. O céu, meus amados, não é um lugar para quem está buscando e procurando uma justiça própria. O céu é o lugar dos perdoados. Portanto, amados, o perdão é o maior milagre que Jesus realiza na vida de um ser humano. Melhor do que andar, melhor do que falar, melhor do que enxergar. Jesus fez tudo isso. Ele curou aleijados, curou surdos, mudos, cegos, expulsou demônios, calou o mar, calou as ondas. Jesus fez todas essas coisas e até ressuscitou mortos. Mortos voltaram à vida, mas depois morreram de novo. Mais importante do que todas essas coisas, amados irmãos, é o perdão de Jesus. Mas nós temos também, amados irmãos, aqui nesse texto, os críticos, aqueles que vinham para vigiar e contradizer tudo o que Jesus fazia e falava. Então os críticos estavam lá também, os críticos de plantão. Agora observe, amados, que 4 homens levaram aquele aleijado, aquele paralítico, para Jesus. Esse homem não poderia ir sozinho, ele não podia ir por si mesmo, ele estava impedido porque ele não andava.
ele estava entrevado, ele estava paralisado em cima de uma cama. Ele precisava ser levado, ele tinha de ser carregado. Então os seus amigos fizeram isso. Isso aqui, irmãos, é uma figura bem interessante para nós. Observe, 4 amigos levam um homem paralisado que não podia para Jesus curar, para Jesus perdoar, para Jesus salvar. Amados irmãos, ainda hoje tem pessoas em todos os lugares, nós vamos encontrar em todo tempo, em todos os cantos, pessoas que não vão poder ir sozinhas a Cristo. Pessoas que não vão poder sair sozinhas e buscar Jesus. E nós precisamos levar essas pessoas a Cristo. Há pessoas que precisam ser levadas e colocadas aos pés de Jesus, e cumpre a nós fazer isso. Observe que a atitude daqueles 4 homens foi muito importante. Foi crucial na vida daquele homem. Foram eles que levaram aquele homem a Jesus. Lucas nos diz, no seu relato lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que aqueles 4 homens, eles queriam, Lucas deixa bem claro isso, eles queriam introduzir aquele paralítico dentro da casa, para colocá-lo diante de Jesus, mas eles não conseguiam. Por quê? Porque não dava para entrar, tinha muita gente. Mas eles estavam determinados. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso serve para todos nós. A visão daqueles homens era uma determinação: nós vamos colocar o nosso amigo diante de Jesus. E eles iam fazer isso, não importava o que tivesse que acontecer, eles iam fazer isso. Eles estavam determinados, eles estavam decididos. Eles tiveram uma visão: Jesus vai poder curá-lo, Jesus vai resolver o problema dele, nós vamos levá-lo. Amados irmãos, a visão, a nossa visão determina a nossa maneira de viver. Jesus disse certa vez: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Como é que eu e você estamos olhando para a vida? Como é que eu e você estamos olhando para os nossos familiares, os nossos amigos, nossos parentes que não têm Jesus ainda? Como é que eu e você estamos olhando para o nosso dia a dia, para a nossa família? Como é que você está olhando para o seu casamento? Como é que você está olhando para os seus filhos? Como é que você está olhando para a sua família? Como é que você está olhando para a sua igreja? Como é que está a sua visão? Você tem uma determinação? A nossa visão determina a nossa maneira de viver. A nossa maneira de ver as coisas é quem vai nos guiar. A visão determina a ação. Amados, o homem sem Jesus, ele está perdido, não tem esperança, ele não tem uma luz no fim do túnel. E observe, amados, nós não podemos converter as pessoas. Precisamos entender que a salvação de alguém não depende de nós. O que é que nós temos que fazer? Levar as pessoas a Jesus, ou levar Jesus até as pessoas. Prega o Evangelho. O que foi que Paulo disse? Prega, insta, exorta, repreende. Há tempo e há fora de tempo, quer oportuno, quer não. Prega a palavra, insiste. Amados irmãos, não somos nós que convertemos ninguém, mas nós temos a condição de levar Jesus às pessoas, ou de trazer as pessoas para Jesus. Nós podemos levar Jesus às pessoas pregando o Evangelho para elas. Nós podemos trazer as pessoas até Jesus, trazendo as pessoas até a igreja. E aqui, irmãos, está uma coisa que nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar.
Hoje, nós temos dificuldade de trazer pessoas descrentes para a igreja. Os irmãos lembram daquela história que o pastor Feliciano Amaral contou uma vez aqui na igreja? Que ele foi cantar numa igreja, e lá nessa igreja uma irmã sozinha tinha trazido 40 pessoas para a igreja. 40 visitantes. Uma pessoa só tinha trazido. Houve um tempo que nós tínhamos mais facilidade de trazer pessoas para ouvir o Evangelho. Só que hoje, uma mulher simples, né? Trouxe 40 pessoas. Só que hoje, irmãos, nós estamos vendo dificuldade dos crentes virem para a igreja. O pior de tudo, há uma dificuldade dos crentes virem para a igreja. Imagine se ele vai preocupado de trazer alguém, se ele está com dificuldade de vir. Aí a gente diz assim: meu Deus, e agora a gente faz o quê? Como é que está a minha visão? Como é que está a sua visão? Nós estamos olhando para quê? Onde é que está o nosso foco? Observe que aqueles homens, eles tiveram um foco, eles estavam determinados. E a coisa não era fácil. Além de ter que carregar o paralítico no seu leito, o leito provavelmente era uma espécie de uma maca, talvez uma tábua, uma espécie de uma prancha, onde ele estava deitado em cima. E chega na porta, não tem como entrar. Olha o esforço que eles fizeram. Eu me lembro de uma vez, eu era criança. O presbítero Manuel Martins chegou na minha casa e foi convidar meu pai para vir para a igreja. Meu pai disse: olha, porque eu estou com uma dificuldade. E ele ficou insistindo. E ele insistiu. Aí depois meu pai disse: mas está com dificuldade aqui na porta. Não, mas vamos ver aqui. Pegou a chave, deu um jeito lá, pronto. Está funcionando. O homem ficou sem ação. Mas o que me chama a atenção é a insistência. Não, mas vamos ver. Vamos ver o que é que falta. Mas é isso aqui, então vamos. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. A gente está... Eu lembro de um irmão lá em Jataúba. Eu ouvi da primeira vez isso da boca dele. O irmão Josenildo, hoje ele é diácono lá na Igreja Batista de Jataúba. Ele dizia que existia o crente 3S. E o crente 3S? Que negócio é esse? Salvo, sentado e satisfeito. Estou salvo, estou aqui, estou sentado no meu canto, está tudo certo. Não estou preocupado com quem está do meu lado. Nós precisamos resgatar essa visão. Aqueles homens poderiam ter dito: rapaz, ó, a gente chegou aqui na porta, tá feia a coisa. Tu tá vendo aí, ó, não tem como entrar não. Ó, a gente tentou, mas não vai dar. Vamos voltar. Mas eles não fizeram isso. Eles subiram com o paralítico, foram para o telhado. Olha o versículo 4, diz que não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, mesmo no ponto aonde Jesus estava. E deixa eu dizer um negócio a você: o telhado naquele tempo não era como os telhados de hoje. O telhado naquele tempo, irmãos, era uma das casas lá daquela época, naquela região, era uma espécie de, eles faziam uma espécie de um gradeado no teto, uma espécie de um gradeado, forrava com palha, algum tipo de palha ou arbusto, e tacava barro em cima. O negócio era difícil. Não pense que era... Hoje era mais difícil ainda, né? Hoje é concreto. Mas não era telha comum, como não era telha brasilite, que era só tirar uma e ficava um espaço grande lá. Não.
Era difícil, mas eles disseram: nós vamos conseguir. Então eles foram lá, fizeram a abertura no telhado e conseguiram baixar o homem lá para ficar diante de Jesus. Irmãos, observe, isso mostra a coragem, a persistência, o esforço. Ou será que foi fácil? Subir para o telhado com aquele homem na maca, fazer a abertura, descer o homem. Imagina a cena. Será que não custou esforço deles? Mas eles estavam dispostos a tudo, inclusive, irmãos, até de tentar fazer algo que talvez ninguém nem imaginava. Você pensaria num negócio desse? Não tem como entrar, a porta não passa ninguém, vamos entrar por cima. Quem poderia pensar nisso? Observe que eles buscaram alternativas. Isso aqui é importante, irmãos. Eu estava lendo o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito desse texto, e achei interessante algo que ele colocou. Ele disse assim, falando sobre aqueles homens: a persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, devemos buscar outro caminho. Uma porta fechou, busque outra. Ele diz mais: eles não desistiram por nada. Eles nos ensinam que devemos ter perseverança na oração e na evangelização. Não podemos desistir nem afrouxar nossas mãos quando se trata de levar uma vida a Cristo. Não devemos nos deter de levar as pessoas aos pés de Jesus. E ele diz mais: eles mudaram o método, inovaram, foram ousados. Às vezes a gente fica amarrado a um método, preso a um método, porque nós sempre fizemos assim e tem que continuar sendo assim. Mas as situações, elas surgem variadas, elas surgem de várias maneiras diante de nós, irmãos, e nós precisamos buscar alternativas. Muitas vezes precisamos buscar alternativas para atender às necessidades que surgem diante de nós. Não estou falando aqui de negociar a mensagem, não estou falando aqui de negociar princípios, eu estou falando de métodos que muitas vezes são necessários diante das situações difíceis que surgem na nossa frente. E é interessante que Jesus percebeu a fé no coração deles. Olha o versículo 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Jesus viu a fé deles, eles tiveram uma fé verdadeira. Jesus percebeu a fé daqueles homens, por isso a visão deles. Observe, irmãos, nós falamos, a visão determina a nossa ação. A visão daqueles homens era uma visão de fé. Eles estavam determinados porque eles tinham fé. O nosso problema é que muitas vezes nós não estamos determinados, porque a nossa fé é muito pequena, é muito fraca. Eles tiveram fé de que Jesus poderia resolver a situação daquele homem. Observe, amados irmãos, levar as pessoas a Jesus é nossa missão, e nós precisamos ter fé que Jesus pode curá-las, que Jesus pode libertá-las, que Jesus pode salvá-las. Nós precisamos falar de Jesus com fé, a fé no poder do Evangelho, a fé no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obstáculos virão, nós teremos obstáculos, sempre haverá multidões fechando a porta, fechando o caminho. A multidão estava ali, bloqueando, fechando a porta, mas alternativas foram encontradas. Observe que sempre haverá no trabalho de Deus dificuldades. Irmãos, a igreja sempre enfrentou dificuldades. Nós falávamos hoje pela manhã no rádio
sobre a perseguição levantada em Jerusalém. E como aquela perseguição estava na agenda de Deus. Os crentes estavam sentados, salvos, sentados e satisfeitos. Jesus tinha dito a eles: vocês receberão poder e sairão, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles receberam o poder do Espírito, permaneceram em Jerusalém. E Deus então botou lenha na fogueira, aqueceu mais a fogueira. E quando a perseguição veio, aqueles crentes, eles se espalharam e saíram pregando o Evangelho, e a igreja se expandiu. E observe, irmãos, a igreja sempre enfrentou dificuldades, perseguições, problemas internos e problemas externos. É interessante observar, irmãos, observe que o versículo 6 nos mostra que havia ali alguns escribas, estavam assentados e ali arrazoavam, questionavam, criticavam Jesus. Lucas vai nos dizer que além dos escribas havia fariseus e doutores da lei. Não era só escriba, era fariseus também e doutores da lei. Observe, os críticos de Jesus estavam lá, também causando problema. Observe que Jesus disse ao homem: teus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, logo surgiram os fiscais da religião. Nas palavras mais uma vez eu cito aqui, nas palavras do pastor Hernandes, os farejadores de heresias. Farejavam, ficavam procurando. Estavam ouvindo Jesus, mas eles não estavam ouvindo Jesus de coração aberto. Eles não estavam ouvindo Jesus porque queriam aprender e queriam se libertar dos seus pecados. Eles estavam ouvindo Jesus para criticar Jesus. A motivação deles não era aprender. Eles não queriam aprender com Jesus, eles queriam apanhar Jesus em alguma falha, em alguma contradição. E chama a atenção, amados irmãos, porque aqueles homens, escribas, fariseus e doutores da lei, embora tivessem um grande conhecimento teológico, eles se tornaram nos maiores inimigos de Jesus. Embora tivessem um grande conhecimento, um vasto conhecimento teológico, tornaram-se os maiores inimigos de Jesus. E lamentavelmente, meus irmãos, ainda hoje, há pessoas que vão à igreja e saem piores do que entraram, porque vão como juízes do mensageiro, para julgar a mensagem e não para aprender. Vão como juízes do mensageiro e não como servos da mensagem. Não é servo do mensageiro, servo da mensagem. E saem pior do que entraram. Isso é muito grave. Observe que no versículo 7 Jesus questiona aqueles homens. Ou melhor, no 7 eles estão questionando Jesus ainda. Por que ele fala desse modo? É blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? É no 8 que Jesus então responde a eles. Jesus, sabendo do que se passava no seu coração, disse a eles: por que vocês estão aí murmurando? Verso 9, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? O que é que vocês acham mais fácil? Observe, irmãos, havia no entendimento dos judeus, havia ali nos judeus um entendimento de que aquela condição de humilhação daquele homem prostrado, paralítico, era consequência de algum pecado grave. Lembra de quando Jesus foi curar o cego e perguntaram: quem foi que pecou? Ele
ou os pais, para que ele nascesse cego. Nós já pregamos esse milagre aqui. Os judeus acreditavam que, naqueles dias, eles acreditavam que doenças graves eram resultado de pecados graves. Então, uma pessoa que vivia paralítica, paralisada, prostrada no chão, era alguém que era olhado pelos demais como alguém que era um pecador grave. É por isso, irmãos, que Jesus ele vai direto no coração do problema. Teus pecados estão perdoados. Observe, na mentalidade deles, uma vez que aquele homem era um grande pecador porque ele estava ali prostrado, e eles também entendiam que só Deus podia perdoar pecados, então Jesus não pode estar dizendo isso. Primeiro, Jesus nem pode perdoar os pecados deles, e eles também não acreditavam que Jesus iria curar a enfermidade daquele homem. Porque, segundo suas próprias crenças, aquele homem só podia ser curado se os pecados fossem perdoados. Cheio de pecado, ele ia permanecer lá. Então era um problema sem solução. Mas observe, amados irmãos, Jesus diz, ora, verso 10, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus fala isso olhando para os, a gente falou agora, os farejadores de heresia, né? Os críticos. Jesus olha para eles e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus olha para o paralítico e diz, levanta-te, verso 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E é interessante, irmãos, que Jesus fazia essas coisas e confundia, né? Aquele povo. Jesus confundia aqueles homens. Porque observe, irmãos, que a teologia deles, ela estava certa e estava errada ao mesmo tempo. Por quê? Ela estava certa quando eles afirmavam que só Deus podia perdoar pecados. Estava certo. Ela estava certa quando eles afirmavam que só Deus poderia curar uma doença daquela. Estava certo. Mas onde foi que eles erraram? Eles erraram no orgulho deles. Eles erraram em fechar os olhos e não verem que eles estavam diante do Filho de Deus. Quando Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, essa expressão Filho do Homem, ela é uma expressão que designa o Messias. Então Jesus está dizendo, para que vocês saibam que eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Ele foi e curou o paralítico. E observe, amados irmãos, que aquele homem, ele então se torna livre do seu mal, da sua doença. O texto nos diz que o homem então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aquele homem foi transformado. Mas observe, amados irmãos, que o ponto mais alto aqui dessa história, desse relato, é que aquele homem teve seus pecados perdoados. Ele vivia ali abandonado, entregue à triste sorte. Era um homem cativo da doença, sem esperança, cativo daquela paralisia. Vivia preso ali no seu leito, destruído física, emocional e espiritualmente falando. Ele estava destruído de todas as formas. Mas quando foi levado para Jesus,
ele ficou livre do seu mal. E observe que a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os seus pecados. Observe a fala de Jesus. A primeira coisa que ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados, antes de curar a enfermidade do homem. É interessante que aquele homem foi buscar cura física, mas ele encontrou salvação. Ele foi a Jesus para resolver um problema físico imediato, mas ele encontrou a solução para a eternidade. Quando ele foi colocado diante de Jesus, ele foi salvo. Os seus pecados foram perdoados. Tem muita gente ainda hoje que é assim. E nós não estamos aqui censurando isso. Mas tem muita gente que vai para a igreja com outros interesses, mas quando chega lá encontra Jesus. Eu já conversei com um rapaz que disse que foi para a igreja interessado numa moça. Mas quando chegou lá, a moça conquistou o coração dele, mas Jesus perdoou os pecados dele, e ele é um salvo em Cristo. Alguém pode procurar Jesus por outros motivos e encontrar o motivo verdadeiro. Pastor, essas igrejas que vivem pregando esse evangelho torto por aí, como é que é? Tem gente, irmãos, que desperta ali. Eu já conversei com pessoas, só eu entrei numa igreja assim, o negócio era totalmente deturpado. Mas ali eu senti Jesus tocando meu coração. E é claro, depois que ele sentiu Jesus tocando o coração dele, ele saiu de lá. E foi congregar numa igreja de fato bíblica, cristã. Mas observe, amados irmãos, aquele homem encontrou salvação. Jesus curou não só o corpo, Jesus curou primeiro a alma. Filho, os teus pecados estão perdoados. E eu estou caminhando aqui para o fim, meus irmãos, para nós concluirmos. Mas eu não poderia deixar de fazer esse alerta. A maior tragédia da humanidade é o pecado. A coisa mais grave na vida dos seres humanos é o pecado. É tanto que Jesus, ele nunca tratou a questão do pecado como algo de menor importância. Porque, irmãos, para Jesus, o pecado é um desvio indesculpável da santa lei de Deus. Ele nos afasta de Deus. O pecado tem um efeito devastador na vida do ser humano. E Jesus oferece o único remédio para resolver esse problema. Somente Jesus pode resolver esse problema. As pessoas têm relativizado o pecado. Tem gente que acha que é besteira. Inclusive muito crente. Tem muito crente brincando com o pecado. E muita gente achando que o pecado é coisa simples. Não é, é a maior tragédia da humanidade, a maior mazela, o maior problema, a pior doença que pode acometer um ser humano, é o pecado, e acometeu a todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, meus amados, que o perdão é o maior milagre que Jesus realiza na vida do ser humano. Só Jesus tem poder para isso. Só Jesus pode perdoar os pecados dos homens. E depois que Jesus cura a alma daquele homem, depois que Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, aí depois ele diz: levante, tome seu leito e ande, vá para a sua casa. Jesus também curou o homem fisicamente. É porque, irmãos, Jesus também pode fazer essas coisas. A gente também não vai aqui achar e não vai afirmar que Jesus não está preocupado com o ser humano. Ele está preocupado com o ser humano por completo. Agora ele tem seus planos.
Ele tem seus propósitos na vida de cada um. E nós estamos envolvidos nesses planos de Deus. Muitas vezes o plano de Deus é de nos dar uma vida boa e tranquila. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas o plano de Deus também pode ser de nos dar uma vida mais difícil. E se assim for, meus amados irmãos, vivamos com alegria a nossa vida cristã. Se um dia nós fomos perdoados, esse é o maior milagre que poderia ter acontecido na nossa vida. O que vier depois disso é lucro. Não nos esqueçamos do que diz o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo. Eu considero todas as outras coisas como esterco, refúgio. Paulo era um homem importante, era um homem de posição. Seguramente Paulo pertencia a uma família abastada, no seu tempo família rica. E ele diz: eu considero tudo isso, considero todas essas coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Ele é o maior tesouro, Ele é o nosso maior tesouro. Terminando aqui, meus irmãos, eu quero concluir observando 3 pontos aqui importantes. Observe que o versículo 12 vai nos dizer que houve grande admiração entre as pessoas. Marcos está dizendo isso. Verso 12, ele diz que o homem se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito e retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Mateus vai nos dizer, lá no capítulo 9, que as multidões ficaram possuídas de temor. E Lucas, lá no capítulo 5, vai nos dizer que todos ficaram atônitos com aquilo que aconteceu. A multidão ficou atônita, assombrada, espantada. E observe, irmãos, preste atenção nisso aqui. Jesus estava onde? Cafarnaum, sua cidade. Cafarnaum presenciou as maravilhas realizadas por Jesus. Eles ouviram e viram coisas grandiosas. Ficaram extasiados, ficaram atônitos, possuídos de temor, espantados, admirados. Mas não foram transformados. Eles ouviram tudo, mas uns estavam procurando Jesus para criticar, para apontar e perseguir. Outros só estavam procurando Jesus interessado em ver milagres. Não tem coisa pior do que alguém que permanece buscando Jesus pelos motivos errados. Uma coisa é alguém que veio com outra intenção, mas quando se deparou com Jesus, foi transformado. Outra coisa é alguém permanecer impenitente, permanecer no seu pecado. Olha o que foi dito pelo próprio Jesus a respeito de Cafarnaum. Mateus 11, verso 23 e 24. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás ao inferno. Porque, olha isso aqui, irmãos, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Repreensão severa. Eles ouviram Jesus e não se prostraram diante de Jesus. Eles ouviram Jesus, mas porque estavam com interesses escusos, tinham intenções diferentes. Uns queriam ver milagres, outros queriam apenas desfrutar daquilo que Jesus podia proporcionar no âmbito terreno,
E outros estavam procurando Jesus para persegui-lo, para criticá-lo e questioná-lo e procurar achar alguma falta nele. E a repreensão é severa. Jesus está dizendo: vocês são piores do que Sodoma. Haverá maior rigor para vocês do que para Sodoma. Uma outra coisa importante aqui, meus irmãos, é que Deus foi exaltado na vida daquele homem. Todos exaltaram a Deus, diz o texto, exceto os escribas, né? Os críticos de Jesus, mas todos exaltaram a Deus. Deus foi glorificado na vida daquele homem. Deus é glorificado na salvação dos pecadores. Deus deve ser glorificado na nossa vida. E o mais importante de tudo, houve restauração. Irmãos, aquele homem foi curado. Primeiro ele teve os seus pecados perdoados. Jesus se preocupou primeiro com a salvação dele, perdoou os pecados dele. Mas aquele homem também foi transformado, foi restaurado. O Evangelho faz isso. O Evangelho restaura vidas. Ele pega pessoas, tira da sarjeta, tira do pecado, tira dos vícios, tira da prostituição, tira do inferno. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos, porque é o Evangelho quem transforma a vida do homem, do pecador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus curou o paralítico e mandou aquele homem voltar para casa. Aquele homem voltou restaurado. Ele voltou agora com uma nova vida, uma vida diferente. Ele pôde se reintegrar agora à sua vida, à sua família, aos seus afazeres. E ele pôde agora glorificar a Deus, porque ele foi curado. Mas o mais importante de tudo, amados irmãos, ele foi perdoado. Você quer ser perdoado? Você quer ser liberto? Você pode ser perdoado hoje, agora. Você pode ser liberto hoje e agora dos seus pecados. Deus pode realizar na sua vida esse maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Você pode hoje, agora mesmo, também voltar para casa, assim como aquele homem, perdoado. Que Deus faça essa transformação na sua vida.